Hoje eu vou mostrar um caso real aqui no estúdio. É muito comum acontecer, mas pouca gente explica de verdade o que está por trás disso. Essa cliente chegou até mim após realizar uma sessão de laser em outro local. E como vocês podem ver, a sobrancelha que estava era escura, acabava ficando esse tom alaranjado. E isso gera muita insatisfação, porque a pessoa espera clarear, mas acaba ficando com uma cor ainda mais evidente. E antes de qualquer coisa, eu sempre gosto de deixar claro, eu não trabalho com a laser, então não estou aqui para criticar nenhum método profissional. Cada técnica tem a sua função. Mas o que acontece muitas das vezes é que a gente não conhece o fundo do pigmento que foi implantado naquela sobrancelha. E quando o laser age, ele pode quebrar esse pigmento e revelar um fundo de cor, que nesse caso foi o laranja. Esse tom alaranjado nada mais é do que um resquício do pigmento anterior. E diferente do que muitas pessoas pensam, o laser nem sempre consegue remover esse fundo quente. Já na despigmentação química, a gente consegue trabalhar melhor essas nuances de cor, inclusive o laranja. Outro ponto importante que eu observo, não só nesse caso, mas em muitos, é que às vezes não é feito um teste de potência antes da aplicação do laser. Mas, mesmo assim, é importante dizer: qualquer procedimento pode ter as variações, nada é 100% previsível quando falamos de pele. Eu já dei início à preparação da pele. Fiz uma leve esfoliação com o dermógrafo, utilizando a agulha de uma ponta, bem superficial, só para preparar a pele, nada agressivo, e anestesiei a sobrancelha. Depois disso, apliquei o produto, que é o meu protocolo da despigmentação química. Utilizo 2 tipos de ácido diferente, manipulado. E eu andei testando na prática, estou tendo ótimos resultados.
A sobrancelha dela aparenta clarear bastante logo após a aplicação. E muita gente pensa: "Nossa, já saiu tudo", mas não. Isso é algo que eu sempre explico para as minhas clientes. Esse clareamento imediato acontece porque dá desidratação na pele, ou seja, o pigmento ainda está ali. O que realmente vai promover a saída do pigmento é o processo da cicatrização. Então, se você continuar acompanhando, vai perceber que conforme a pele vai reidratando, essa cor tende a voltar aos poucos. E isso é totalmente normal. E nesse caso específico, eu optei por fazer uma segunda passada com o microagulhamento. Estou utilizando uma agulha de 32 pontas com a Dermapen. E por que eu quis fazer isso? Na verdade, eu quis potencializar e permeação do produto na pele dela, já que era um pigmento mais resistente, com fundo alaranjado. Mas isso não é uma regra, tá? Cada caso é um caso, e muitas das vezes não é necessário. Então, se você não tem o Dermapen, tem somente o dermógrafo, a gente pode trabalhar somente com o dermógrafo. Se você perceber, essa cliente ela saiu bem pouquinho daquele caldo preto na segunda sessão, mas isso não interfere no clareamento. Sempre gosto de mostrar para cliente, para ela entender um pouco como é feito o procedimento e tirar as dúvidas dela. E para explicar que parece que já saiu todo o pigmento, mas na verdade o pigmento continua na pele, que a sobrancelha dela tá desidratada, a pele. Mas olha a diferença de um lado para o outro. Mas infelizmente o pigmento ele já volta quando a pele se reidrata. Agora falando sobre esse tipo de sobrancelha alaranjada,
ela realmente é a mais existente. E não é um procedimento de uma sessão só. Normalmente, a gente trabalha com uma média de 3 a 6 sessões. E sempre respeitando o intervalo de 30 dias. Porque o mais importante aqui não é acelerar, é respeitar a pele. Sempre limpo muito bem, para não deixar nenhum resquício do despigmentante. E nem do anestésico, antes de começar o processo. Eu trabalho sempre distribuindo o produto no início, no meio e no fim da sobrancelha, para garantir que a ação seja uniforme. Agora um detalhe dos bastidores que eu preciso comentar com vocês. Gravar sozinha não é fácil, viu? Minha câmera estava posicionada no meu ring light lua, quem tem sabe. E ela fica nessa posição que tá na minha cabeça, e eu não pensei nisso na hora de gravar. E a posição que eu fico na segunda sobrancelha fica tampando o procedimento. Então, infelizmente, em alguns momentos vocês vão conseguirem ver direitinho, não vai conseguir ver, né, o procedimento. Já me perdoem, mas eu prometo que nos próximos vídeos vou melhorar o posicionamento para mostrar tudo com mais clareza para vocês. Inclusive, olha o meu cabelo hoje, gente. Mas foca no procedimento. A ideia aqui é realmente mostrar a realidade do dia a dia, sem filtro, sem perfeição, mas com verdade. Eu quero trazer mais conteúdos assim para vocês.
com sobrancelhas azuladas, acinzentadas, laranjas, correções reais, para vocês entenderem na prática como funciona. Cada cliente, a gente pode fazer uma técnica diferente, mudar a agulha, mudar a fórmula, e a gente vai vendo, reagindo conforme a sensibilidade da cliente. E vocês conseguem perceber como o ácido engana? Parece que aí lá ele retirou toda a micro, mas só que não. Eu indico a cliente passar o Cicaplast em casa, que ela cria aquela crosta, precisa criar aquela casquinha, que é ela que vai fazer na cicatrização expulsar o pigmento. Vocês conseguem perceber como o procedimento é tranquilo? Porque o anestésico é top. Eu não consegui essa fórmula do dia para noite. Eu já usei diversos tipos de fórmula, tanto despigmentante e tanto do anestésico, de pesquisa, conversando, mas conversei com pessoas que é farmacêutica, dentista, outras pessoas que chegasse uma forma ideal. E antes que vocês me perguntem, a minha forma da despigmentação química ela é manipulada, eu não tenho uma marca, nem tenho um patrocínio para isso. Ou seja, até essa fórmula, se você conseguir comigo, a prescrição, a fórmula que eu utilizo, que está na bio, o link com meu e-book, com todos os passo a passo, se você é profissional e deseja aumentar o seu faturamento, porque hoje muitas pessoas querem fazer a remoção da despigmentação química, deixar a sobrancelha mais natural, ou clarear, neutralizar. Você consegue perceber que a primeira micro que eu fiz, a primeira despigmentação, tá começando a já voltar a cor? Na hora. Então cada pele reage de uma maneira. Tô passando uma espuminha que ela já acalma a pele. Eu com essa cabeçona na frente. Olha o coque da boneca.
Agora na finalização, eu utilizei a radiofrequência. E antes que me pergunta, e você vai estranhar, eu não estou encostando o aparelho diretamente na pele da cliente, tá? Alguns milímetros aí de distância. A radiofrequência, ela atua através de ondas eletromagnéticas que estimulam a circulação, a regeneração e auxilia no processo da cicatrização. E mesmo sem encostar, ela tem um efeito, tá? Isso ajuda a pele a se recuperar melhor após o procedimento, que o ácido machuca, né, a pele. Então sempre oriento a cliente passar o Cicaplast. O retorno de cada sessão é com 30 dias. O resultado vem com o tempo, sem forçar. O pós é muito importante, quanto ao procedimento. Eu deixei o link na bio, lá você vai ter mais acesso a minhas informações. E isso que eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e que tenha ajudado a entender melhor o meu processo. E se você gostou, continue me acompanhando, porque vem muito conteúdo real por aí. Beijos, até o próximo vídeo.